Vocês estão bem? Oh, glória, olha aí. Olha, hoje tem que ser crente, hein? Fala sério. Sai embaixo de 11 graus dentro de casa. Eu fico assim, Senhor, não venha no dia do frio, não. Que a gente quer ir para debaixo do cobertor. Não vem no frio, não. O povo quase não vem na igreja. Mas amém, Deus sabe todas as coisas. Se você veio, é porque a palavra é para você. Não tem, a palavra é para quem não veio, não é para quem veio. É com você que o Senhor quer falar, é com você que vai ter mudança, o Senhor vai ministrar o seu coração e você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou, amém? Em nome de Jesus. Então vamos à palavra, que o horário não espera. E antes de eu começar essa palavra, eu quero dar uma introdução sobre isso. Quando o Senhor me deu a palavra sobre talentos, eu estava na célula orando e a gente estava numa série de constância, né? Nós estávamos na segunda série de constância. E na oração eu falei, vamos orar para o Senhor nos fortalecer e a gente continuar firmes e constantes, né? E sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho não é vão. Que está lá em 1 Coríntios 16:58. Então, eu falei, Senhor, o Senhor está falando de talentos. Como é que a gente faz? Como é que a gente vai falar sobre talentos e dons? E o Senhor falou, não, mas é preciso compartilhar com a igreja, é preciso a gente voltar a ser motivado a trabalhar na obra do Senhor. É preciso falar sobre os dons. É preciso falar sobre os talentos. Porque o Senhor nos deu pela graça e pela misericórdia dele. Cada vez que a gente quando a gente se converte, vamos dizer assim, o Senhor já coloca em nós um dom, um talento para a edificação do corpo de Cristo. Para nós usarmos na obra, na casa do Senhor. E eu fiquei orando e pensando sobre isso. E o Senhor me trouxe algumas coisas, né? Eu até comecei com o pastor, eu falei, me ajuda aí, pastor. Me ajuda a desenvolver essa dinâmica de falar sobre dons, sobre talentos, né? E eu quero começar em Romanos 12, do 6 ao 8. Põe para mim, por favor. Está na versão NA, né? Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. Esse está certo? Eu estou olhando lá em cima. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com generosidade. Gente, eu não sabia que isso era um dom. Lendo a Bíblia, a gente vai descobrindo, né? Por isso que a Bíblia é uma novidade. Cada vez que você vê, você acha coisa, você acha revelação. Eu não sabia que a contribuição é um talento, é um dom, né? De ser generoso. O que preside com zelo. É diferente. O zelo é o que... Deixa eu ver aqui no meu. É o que lidera. O que lidera, faça com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. O amor seja sem... Não, só até o 8. Esse eu não quero, não. Amém? Então, o Senhor falou muito comigo sobre isso. Eu andei reparando, né, assim, reparando não, né, observando na igreja, na casa do Senhor, na célula, como está faltando, eu não digo nem mão de obra, mas eu digo os servos, os que servem na casa do Senhor. Eu acho que a igreja está bem, assim, delimitada. Né? Teve uma quinta-feira que eu fiquei assim, olhando, o irmão Cid estava aqui, chupando cana, assobiando, fazendo de tudo. Ele tocava gaita, ele cantava e ele tocava no violão. Falei, Senhor, cadê os irmãos? Cadê o resto dos obreiros? Cadê os músicos? Cadê aqueles que têm talento que o Senhor deu? Eu sei que todo mundo trabalha, todo mundo, mas eu tenho com o Senhor.
a casa de Deus? A Bíblia não fala para a gente buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça e as demais coisas o Senhor acrescenta? Então, por que a gente não está buscando primeiro fazer as coisas do reino? Não temos o coração de fazer primeiro para o Senhor. Eu não sei nas outras células, mas na minha célula, que não é minha, é do Senhor, mas a que eu dirijo, eu dou tarefa para todo mundo. É que não tem ninguém aqui hoje na minha. Eu dou tarefa para todo mundo. Porque eu entendi que a gente não faz nada sozinho. Né? Igual o pastor não pode cuidar de todo mundo. Por isso que agora tem o discipulado, tem a célula para dar mais atenção. Ele é o responsável. Porque quando acontece alguma coisa, cadê o pastor? Ele vai dar conta para Deus, cadê as ovelhas? Mas nós somos os cooperadores com o pastor. Nós somos os cooperadores que ajudamos. E na célula também não está sendo diferente. As pessoas têm que cooperar com o líder. Tem que ajudar a fazer a dinâmica, ajudar o louvor. Pelo menos na minha eu dou tarefa para todo mundo. Porque eu não sou o centro da atenção na célula. Eu não sou a responsável, mas eu sou a ajuda. E os membros também ajudam. Então, o Senhor tem falado muito ao meu coração, cadê os servos? A seara está grande, mas poucos são os ceifeiros. O Senhor falou muito esses dias comigo sobre isso. Eu falei, Senhor, ajuda nós, Espírito Santo, ajuda. E cada um tem um dom, cada um tem um talento, e todos são para obras de Deus. A gente não pode fazer nada pensando em recompensa. Não, porque a recompensa o Senhor é quem dá. A gente tem que fazer com o coração alegre. A gente tem que fazer pensando em agradar ao Senhor. O coração feliz formoseia o rosto, a palavra diz. Temos que fazer as coisas com alegria. Amém. Com amor, com o coração voltado para a obra. Amém? Eu anotei aqui bastante coisas, mas o Senhor é tão interessante, né? Igual o pastor falou, que a gente não pode engessar. Tem que deixar ser guiado pelo Espírito. Não fugindo do contexto, né? Que o Senhor hoje quer falar muito com a gente sobre os talentos. Que a gente não pode enterrar os nossos talentos. Aquilo que o Senhor nos deu. A gente tem que colocar em prática. A gente tem que se buscar ajuda. Está acontecendo alguma coisa, não estou conseguindo me desenvolver. Procura ajuda. Não fique sozinho. Procure um ministério, está precisando, um ministério infantil. Quem está precisando? Procura a diaconisa Marcela. Qual ministério está precisando? Na ONG. A semana passada, não, foi até domingo, o pastor falou, vamos marcar de conversar sobre a pregação. Eu falei, não, pastor, segunda não dá, terça não dá, quarta não dá, ele assim. Mas não é porque eu estou cheia de coisa para fazer. É porque eu tenho prazer em fazer. Não é porque eu estou cheia eu só me dedico àquilo que eu posso, aquele meu tempo que eu posso fazer. Eu não vou pegar um monte de coisa, a Maria está falando para você pegar um monte de ministério, fazer um monte de coisa. Se você fazer uma coisa, já vai ser bastante. Aquele bem feito, aquele com responsabilidade. Eu só pego aquilo que eu posso. Eu poderia falar ao pastor, você não está entendendo. Eu cheguei aqui, vai fazer 1 ano, eu estou liderando o célula, eu estou sendo discipuladora, eu estou na intercessão. Eu não tenho nem 1 ano, eu cheguei aqui. Mas não, eu vou até o meu limite e faço aquilo que eu posso. Mas eu sei que tem muita gente aqui com muito mais tempo de igreja, com muito mais tempo aqui nessa casa, e que está precisando voltar a fazer a obra, voltar aos caminhos do Senhor. Tem vezes que a gente se afasta porque machucou, feriu, mas nosso evangelho é um evangelho de cura. É um evangelho que liberta. Se você estiver machucado, procura, busca ajuda e volte a fazer a obra do Senhor. Seja uma oferta agradável ao Senhor no que você faz, no que você se dedica. Amém? Amém. Eu quero também trazer mais uma palavra que está em Colossenses 3. Colossenses 3, 23 e 24.
Amém. Tudo o que fizeres, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas. Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Amém? Não fazemos nada pensando em recompensa. Não fazemos nada pensando em agradar a homens. A palavra fala, não façam nada. Não ficam esperando a recompensa que as pessoas vão dar. Ficam esperando o elogio. Não. Faça para o Senhor, nem pense nisso. Amém? Faça com coração. Faça de todo o seu coração. Porque tudo que a gente precisa vem do Senhor. Eu quero ler aqui um pouquinho do que eu escrevi. Talento é um desafio a refletir sobre nossos dons e habilidades, incentivando a usá-los de forma responsável, dando frutos para o bem de todos e a edificação da igreja. Aí eu falei, Senhor, muitas vezes a pessoa tem um talento de cantar. Ela fala, mas talento e dom são coisas diferentes, mas está alinhado um com o outro. Né? Por via de regras, nem sempre é uma coisa ou outra, mas assim, se a pessoa ela tem o dom de cantar, através do louvor ela pode curar alguém. Com o louvor, com a né, que o Senhor dá. O louvor muitas vezes é cantado como uma palavra. O louvor traz cura. Então você juntou o talento com o dom de cura através do louvor. Então, por isso que fala que o talento muitas vezes nos motiva a desenvolver o nosso dom. Porque muitas vezes a pessoa fala, não, mas eu não tenho dom para pregar, eu não tenho dom, mas você tem talento. E através do talento você pode desenvolver o dom. Ou você já pode ter o dom. Eu estava pensando sobre essa fala de pregar, de ministrar, porque quem vê assim eu falando, nossa, a irmã tem todo jeito, a irmã até parece uma pregadora. Talvez seja um dom, não um talento. Mas o Senhor fez disso um talento, um dom. Porque eu era muito tímida. Além como eu falei da outra vez, eu era uma pessoa melancólica, não sou mais, eu era. Então eu não tinha essa liberdade com o microfone. Não, nem pensar, chegar perto e falar, que vergonha. E antigamente os púlpitos eram grandão, dava pra você se enfiar por debaixo. Se você não quisesse, você se escondia. Agora não dá mais, né? Agora é tudo transparente, então não dá mais para se esconder debaixo. Então, eu fiz um curso, eu fiz vários cursos de libertação, e eu estava numa aula que era de mapeamento espiritual. No mapeamento espiritual, você mapeia a região, vê se tem mais igrejas, tem mais bairros, vê o que tem na região, para você saber qual é o tipo de entidade que está atuando naquele lugar. E nessa reunião, nesse grupo, acho que nós estávamos 5 pessoas. Eu acho que foi até ter mapeamento no território espiritual. Eu falei com as pessoas, a gente reuniu igual a escola, sabe? Na escola que a gente faz um grupinho, depois um tem que falar. E eu fui escolhida para falar. Falei, Jesus poderoso. Eu não tenho que falar, eu não falava, porque eu tinha maior vergonha, eu não queria. E me escolheram. Por que me escolheram? Não, porque a não sabe explicar. Quem sabe explicar, então ia lá para falar. Falei, não, gente, eu já mostrei para vocês, é assim, assado, é direitinho. Mas não, eu não tive jeito, eu tive que ir. E eu entendi que quando eu fui lá para explicar o que eu entendia, o Senhor me curou da vergonha. Porque muitas vezes a gente fala, não quero, não vou, não quero, não vou, e Deus quer tratar com você. Deus quer tratar com a sua timidez. Porque a Bíblia fala que os tímidos não herdarão o reino. O medo, o amor lança fora todo medo. Então nós não temos que ter medo, nós temos que ter ousadia. A Bíblia não fala para nós sermos medrosos. Ela fala para nós termos ousadia. E eu fui curada. Agora eu falo, né? Agora dá um microfone na minha mão, Jesus. Se não parar, se o pastor não fazer assim, ó. A Ruth vai que vai. Mas é isso.
Então, a gente temos que, voltando à palavra, a gente temos que fazer tudo para o Senhor, com o coração grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito para nós. É só uma recompensa, é só uma gratidão. Tudo que a gente faz para o Senhor, nós temos que ter esse coração, Senhor. Tudo que o Senhor fez para mim, o que eu posso? O que darei eu ao Senhor? De todos os benefícios. Davi falava isso. O que darei eu ao Senhor? O que possamos dar ao Senhor? De tudo que Ele tem feito para nós. Que até aqui tem nos ajudado, tem nos sustentado. O que daremos nós? Vamos buscar ter mais amor pela obra. Mais amor. Eu tenho percebido que, de um tempo para cá, o Senhor tem falado muito sobre unidade. Né? A gente teve aqui a reunião de todas as células. O tema foi Somos Um. Unidade. A gente foi lá para o aniversário em Interlagos. Unidade. Temos que ser um. João 17, 21. Eu conheci um pastor que ele gostava de rap. Então ele fez um rap, eu nunca esqueci, ele fez um rap com o João. Temos que ser João 17, 21. Eu nunca esqueci. Eu achei bem legal. E é isso que nós temos que ser. Nós temos que ser um como Cristo é, para que todos saibam que o Senhor nos enviou. Essa é a palavra do Senhor. Nós temos que ser um, nós temos que ter mais unidade, nós temos que ter mais comunhão, sabe? Parar de muito mimimi e estar mais junto, se abraçando mais, conversando mais, estamos mais perto uns dos outros, amém? E eu quero também trazer outra palavra que está em 1 Coríntios 3, 9. Hoje eu trouxe palavra, hein? Eles vão sair daqui querendo ser servos, cheios de Espírito. Vamos lá, 1 Coríntios 3, 9. Porque nós somos cooperadores de Deus. E vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Olha isso, são 3 coisas. É só o 9, gente. Nós somos cooperadores. Inclusive, o tema dessa pregação é cooperador de Cristo. Viu? Escutou, Gé? Cooperador. Que ele sempre faz alguma coisinha bonitinha para colocar. Cooperador de Cristo é o tema que eu não tinha dado ainda, que é os cooperadores. Aí aqui o Senhor fala, nós somos cooperadores de Cristo para ajudar em todas as coisas, né? Lavoura, por quê? Porque lavoura é a terra, né? Então nós temos que ser aquela terra que o Senhor trata na terra, do nosso coração, né? Para que a terra caia a semente que é a palavra, e essa palavra dê frutos, e frutos que permaneçam em nome de Jesus, amém? Edifício porque estamos em construção, o edifício ainda não está pronto. Né? Nós estamos em construção para que nós sejamos como pedras vivas na mão do Senhor. Então, nós estamos em construção, por isso que o Senhor fala, somos lavoura e edifício. São coisas que o Senhor está trabalhando ainda na gente. Né? São 2 situações. Agora, o nosso coração tem que ser mesmo uma terra fértil, para a palavra não se perder. Tem até a parábola do caminho, né? Que a palavra fica na pedra, fica no meio do caminho, mas a palavra a boa cai na boa terra. Nós temos que ter a semente que cai na boa terra e dá frutos. Nós somos a terra, mas a semente é a palavra que tem que cair no nosso coração para dar bons frutos. Amém? Glória a Deus, aleluia. Jesus colocou, você conseguiu fazer alguma coisa aí no tema? Cooperadores de Cristo é o tema. Ai, Deus. Amém? E o que é um cooperador? Somos cooperadores de Cristo porque somos lavoura. Muito interessante essa palavra. Temos que trabalhar, servir em unidade, amor e perseverança, tanto na igreja como na célula. Eu vou escrever aqui. Sabe uma coisa também que o Espírito Santo me falou quando eu estava escrevendo? A gente tem um alvo esse ano. A gente tem um alvo de 10 células. Nós estamos em 5, né? Estamos em 5. Quem vai ser o
Qual vai ser a próxima casa? Vai ser o próximo anfitrião que vai abrir um lar? Estamos orando por isso. Porque nós temos o objetivo de 5. Aí você fala, como é que eu posso cooperar? O que eu posso fazer para ser servo? Você abrir na sua casa para ser uma serva. Você está cooperando com Cristo. Está cooperando com a igreja de Cristo. Precisamos de líder, precisamos de mais anfitriões, pelo menos 5 esse ano ainda. Nós temos 5 meses, 5 líderes para 5 meses. Eu declaro em nome de Jesus que isso vai acontecer. Esses líderes, esses anfitriões, porque precisa de anfitrião, precisa de casa. Você pode ser um anfitrião, de repente, eu não consigo ser líder, não tem, mas você pode abrir na sua casa, você pode abrir no seu quintal, de repente é um lugar fechadinho, dá para fazer uma célula. É bom que os vizinhos tudo escuta e vem também. Nós temos 5 meses para levantar, porque a igreja ela tem que ter alvo, ela tem que ter um alvo. E o alvo é 10 células, então está faltando 5 anfitriões. E eu estou orando por isso, porque vai acontecer, porque assim é a vontade de Deus. O reino tem que expandir. A igreja tem que crescer, o reino tem que expandir. A gente não pode ficar mais na mesmice, no marasmo, não. Temos que crescer, temos que abrir o nosso coração para a palavra e para o conhecimento da vontade de Deus. Amém? Vamos ver mais aqui. E eu já falei aqui, o 1 Coríntios 15, 58, que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Então, tudo que nós fazemos para o Senhor e Ele é que nos recompensa. Lá em Mateus 33 também fala: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Eu fui colocando assim as coisas que o Espírito Santo foi me falando, e eu lembrei também da viúva de Serepta, que está lá em 1 Reis 17, que quando ela estava passando por momentos difíceis, porque estava tendo fome naquela época, e o profeta foi na casa dela, o profeta Elias. E ele falou assim: olha, faz primeiro para mim. Mas como? Eu só tenho um pouquinho, vou comer, eu e meu filho, e vamos morrer. Acabou. Mas quando ela decidiu, colocou no coração, não, eu vou fazer para o profeta, então. Então, quando a gente decide fazer primeiro para Deus, o Senhor nos sustenta. E ela resolveu fazer primeiro para o profeta, e o profeta comeu. E a Bíblia fala que ela não teve mais falta, nem do pão e nem do azeite. É uma decisão fazer primeiro para o Senhor. Porque a gente quer muitas coisas, quer conquistar muitas coisas, mas faz primeiro para o Senhor. Faz primeiro para a obra do Senhor. Ajude primeiro. Seja o cooperador do Senhor. Amém? É isso. Eu acho que até aqui a nossa foi a palavra do Senhor. Eu acho que não é por muito falar, é para a gente compreender e entender o que Deus quer de nós. E a obra está precisando. É necessário que nós cooperamos com aquilo que Deus quer. Deus deu dom para cada um. Seja para cantar, seja para ministrar, seja dom de cura, seja para generosidade, a contribuição. Faça a sua parte. Deus conta com você. Ele espera de você. Amém?